faltando 11h38 em Belo Horizonte, ao vivo, nos estúdios, aqui no Rádio Esportes. O repórter Emerson Pansieri e com ele, todas do time azul. Diga aí, Pansi. Bom dia pra você, show de bola, Milton Naves. Um abraço, Júnior Brasil. A quem tá ligado também no radinho e quem tá acompanhando na Itati Live, nossas redes sociais bombando, com certeza. Eu gosto quando você fala assim, bombando em audiência, viu, show de bola? E essa é a realidade do Rádio Esportes. E hoje, para atualizar as notícias do Cruzeiro, o time celeste fazendo a pré-temporada, continua a pré-temporada na Toca da Raposa 2, sem mais o regime de concentração. Os jogadores são liberados pós o treino e voltam para suas casas. E seguem toda a cartilha da preparação física, tem um cuidado nutricional que é fundamental nessa época de início de temporada. Ali o jogador tá ganhando a parte física de novo, readequando a parte nutricional, e isso é muito importante, esse trabalho que é em conjunto, e não adianta nada, ele ali dá o sangue e em casa se exceder. Então por isso é um trabalho complementar, treino na Toca da Raposa e seguir também a rotina dentro de casa. O time que volta a trabalhar hoje à tarde na Toca da Raposa 2, pensando na estreia contra o Uberlândia. Mas o que dá pra gente destacar, show de bola? Trouxemos ontem uma parceria do Cruzeiro feita, e aí a gente sai um pouquinho das quatro linhas para falar da parte de gestão, parte administrativa, econômica, financeira. O Cruzeiro fechou com a Autotruque, Associação de Proteção Veicular, uma das mais respeitadas do país, e agora vai ter a Autotruque na parte frontal esquerda do short do time masculino, feminino e também nas categorias de base. A Lélia Almeida, que é a presidente da Autotruque, inclusive falou aqui na Itatiaia sobre a satisfação de voltar essa parceria com o Cruzeiro, já teve em um momento passado, retornando então esse trabalho com o time celeste. O presidente Sérgio Santos Rodrigues também destacou a importância de ter uma empresa que já vem apoiando o esporte e agora, no caso, apoiando o time celeste. Sucesso para os dois, para o Cruzeiro e para a Autotruque nessa nova empreitada. Em relação a reforços, Eduardo Brock, a expectativa do nome dele ser anunciado de maneira oficial pelo Clube Celeste, e aí vai ser a 7ª contratação. Eduardo Brock ontem perguntava ao Júnior Brasil sobre as características do jogador. À tarde, o desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. De lá, foi para a Toca da Raposa, começou a fazer exames, saindo também da Toca, porque a rotina tem exame laboratorial fora da Toca da Raposa 2, mas é reforço, vai ser anunciado e chega com o aval do técnico Felipe Conceição. Se eu falei em aval do técnico Felipe Conceição, tem um jogador que, de todos aqueles que chegaram, eu acredito que daqui a pouco o Júnior Brasil vai comentar sobre esse assunto, ele vai falar de forma positiva deste atleta. Eu tô falando do lateral direito Raul Cáceres, 29 anos, paraguaio, chegou com uma certa desconfiança, torcedor, o Cáceres no Vasco da Gama, um jogo sim, outro mais ou menos, e aí ele vem com essa missão de ser o lateral direito do Cruzeiro. Foi bem, fez boas partidas, terminou o ano como zagueiro, porque o Cruzeiro não tinha zagueiro naquela partida contra o Paraná, e ele é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes, inicialmente falando sobre repetir as boas atuações da temporada passada, nessa temporada 2021, Cáceres. Tentar manter aquela boa produção minha que tive aqui desde que cheguei, me entrosei muito bem com os companheiros, com o time, então esse é um dos objetivos que eu tenho para essa temporada. O lateral direito do Cruzeiro fala como ele está vendo esse início de trabalho do técnico Felipe Conceição e como está a adaptação dos jogadores nessa nova filosofia de trabalho, pensando na estreia do Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, jogo no sábado. Foram muito bons, os treinos dele foram muito bons, eu acho que a primeira semana foi muito proveitosa para nós, as ideias que tem o professor são muito boas, eu acho que a gente está assimilando muito rápido, eu acho que com o correr dos dias, os treinos, a gente vai melhorando dia a dia e vai chegar bem para a estreia do Campeonato Mineiro. Cáceres também analisa os reforços que chegaram, o que dá para falar desses novatos que agora vão vestir a camisa do Cruzeiro. É muito bom, né? Eu acho que eles são ótimos jogadores, eu acho que todos eles vão ajudar muito
nosso recorrido desse ano. Então, tomara que a gente possa começar bem no dia sábado, tentar ganhar e ir para frente, que a gente vai ter uma temporada muito difícil, mas a gente sabe que tem todas as qualidades para poder fazer o último ano. Cáceres também analisa essa pré-temporada menor do que em outros anos, por conta da mudança no calendário do futebol brasileiro, com a pandemia da Covid-19. A gente não está acostumado a uma pré-temporada tão curta. Tem que ver como que vai acontecendo com o correr dos dias. Eu acho que, mas mesmo assim, com pouco tempo do treino, a gente está treinando bem. Tá, como eu falei, assimilando as ideias do Felipe muito bem também. Então, eu acho que vamos a começar muito bem o Campeonato Mineiro e tentaremos fazer o melhor o sábado para a gente começar ganhando. Um elenco com jovens que estão mais maduros dentro do futebol. O lateral direito do Cruzeiro, Cáceres, fala sobre esse assunto. Sim, já mais maduros. O ano passado a gente tinha muitos jogadores novos e agora eles já têm também um conhecimento do que é o Cruzeiro, do que é jogar num time profissional, que é jogar também na Série B, que é muito complicada. Então, eu acho que a gente chega muito melhor esse ano, com ideias novas, um treinador novo. Então, tomara que seja o melhor esse ano e que a gente possa cumprir os objetivos. O paraguaio também responde se o Cruzeiro tem chance de ser campeão brasileiro, como esse assunto é abordado entre os jogadores do time celeste. Um campeonato muito difícil, campeonato que o Cruzeiro está acostumado a ganhar, então a gente vai tentar seguir aqui naquela linha, não? A gente tem um time, eu acho que muito qualificado para ganhar o Campeonato Mineiro e também para brigar para subir para a Série A. Palavras então do lateral direito Cáceres no Rádio Esportes. Ô Milton, a gente falava sobre essa questão da língua, muito bem, né? O Cáceres está dando aula, né, de português aí pra muita gente. Ele tá falando melhor que muita gente do nosso português, né? Isso é muito legal, sem dúvida, muito legal. Exatamente, o Cáceres que chegou, Júnior Brasil, e aí a parte técnica eu vou te trazer pra roda, porque é aquele tipo de jogador que faz o arroz com feijão, e se você for levantar, nem os times do Cruzeiro na fase boa, campeão da Copa do Brasil, ali com o Mano Menezes, ele tinha lateral direito. O Ezequiel sempre questionado. Lucas Romero tendo que fazer a função de forma improvisada. O Cruzeiro nunca teve, nem naquela fase boa, um lateral direito que assumisse a posição, se entregasse a dois para ele e ele fizesse o arroz com feijão. Agora o Cruzeiro conseguiu, numa dificuldade imensa que tem no mercado mesmo, achar o Cáceres, chegou ali no meio do ano e tocou a bola redondinha, Júnior Brasil, a mesma que eu vou tentar passar para você. Grande abraço, Pansieri, Milton, amigos e amigas. Você começou muito bem. Na hora que você lembrou do Ezequiel, você fez raiva no torcedor, viu, Pansieri? Será que eu fiz muito? Fez. Ezequiel foi campeão na Chape hoje, Júnior Brasil. Mas aqui fez muita raiva no torcedor. Com relação ao Cáceres, um jogador extremamente regular. A nota que eu dou pra ele, nota 7,5, mas ele tem um detalhe. Ele às vezes chega a 8 e pouco, quando é o melhor em campo, e já aconteceu. Não é aquele cara 10 hora alguma, mas em compensação não é aquele cara 5, 4. Ele é extremamente regular, ele mantém aquele ritmo, 7,5, consegue ser equilibrado entre defender e atacar, às vezes faz bons cruzamentos. Então, um cara extremamente útil, Milton, aquele cara que, aquilo que o Pansieri falou, feijão com arroz, mas é aquele jogador que traz equilíbrio e regularidade. Ou seja, a todo momento se falou da lateral esquerda do Cruzeiro, dos dramas sofridos. No setor direito, não teve problema. Então, a altura dele é legal pra lateral? 1,80 m. 1,80 m? Não é normal, né? É um jogador alto pra posição. Normal, pra posição não é normal. Talvez assim você pode falar, perde um pouco talvez na velocidade, mas eu acho que tem um posicionamento do jogador, tem a noção, saber o momento que vai ou não, avaliar a condição. Eu acho que ele tem uma boa leitura de jogo. Uma honrosa, e bota honrosa nisso, exceção, um cara chamado Carlos Alberto Torres, né? Também tinha seguramente mais de 1 metro e, mais de 1,80 m e um dos maiores laterais da história. Sem dúvida, sem dúvida. Você lembrou muito bem. A gente teve aí,
Se forçar a memória, nós vamos encontrar alguns mais altos, mas normalmente o cara mais ágil. Fala que o baixinho é melhor nas laterais. Exato. Né? Tem mais mobilidade, mais velocidade. E aí, pra gente encerrar essa primeira participação aqui dentro do Rádio Esportes, uma notícia que tem a ver com o Rômulo. Rômulo que estava na base do Cruzeiro até 2019 e era muito caro na época pro Cruzeiro pagar os 800 mil reais ao Desportivo Brasil, que tinha o passe do jogador. O Rômulo tá no Chile e o jogador se colocou à disposição de vestir novamente a camisa do Cruzeiro. Vamos ver se vai ter uma sinalização positiva do diretor André Mazzucco para que possa ser iniciada uma negociação, mas certamente um jogador que, quando esteve pelo menos na base do Cruzeiro, mostrou muito serviço. Show de bola!